seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um AtoCast. Hoje vamos falar sobre um tema fundamental, que é a saúde feminina, a saúde da mulher. E para isso a gente trouxe aqui uma especialista na área, ginecologista, há muitos anos trabalhando com a mulher e com a saúde do corpo feminino, doutora Cláudia Nakamura. Seja muito bem-vinda, doutora, tudo bem? Boa noite, tudo bem, Maricê? É sempre um prazer estar aqui com vocês, para a gente passar um pouquinho de informação para todas as mulheres que estão nos ouvindo. E as dúvidas são muito importantes, né? Para trazer orientações valiosas, né? E muita coisa que as pessoas acham que sabem, mas nem tanto, né, doutora? Uhum. Não é uma coisa tão comum, assim, saber sobre a saúde feminina. Isso. É uma coisa muito complexa, né? É uma coisa muito complexa, que isso daí vem desde a infância. Desde a infância, quando a gente ainda é menina, nova, depois você vira adolescente. Então, essa fase já é importante a gente ter um acompanhamento. As mães me perguntam, né? Ah, que idade que eu trago a minha filha para passar no ginecologista, né, Marici? E a gente sempre orienta, olha, a partir do momento que ela começa a desenvolver o corpinho dela, ela vira de menina vira adolescente. É essa fase que a gente fala que é muito importante vocês trazerem pra gente poder acolher, conversar e orientar, que é o principal, né? A conversa é muito importante nessa fase da vida, né? A gente não Sim. pode entrar na fase adulta da vida, na puberdade, na completa ignorância, a senhora concorda? Concordo. E, infelizmente, ainda hoje, Marici, muitas pessoas, assim, às vezes as mães, né, por conta de trabalho ou mil coisas para fazer, acabam não dando orientação que elas precisam dar para as filhas. Então, as filhas, é isso que a gente vê hoje em dia, né? As filhas adolescentes, aí viram mulheres, elas começam a ter vida sexual e não sabem como prevenir, nem doença venérea, nem gravidez, e aí fica um bolo, embola tudo, né? Vamos falar do assunto polêmico? Sim. Falando nisso, antes da Sim. gente começar as perguntas, mas é que Sim. me veio à cabeça aqui agora. Aquela tal menina que saiu com o Neymar, ela deu uma declaração tão absurda nas redes sociais, que aliás está viralizando, tudo que ela fala está viralizando, né? Ela diz que foi uma dessas meninas que ele foi para uma festinha, dessas festinhas aí que ele costuma fazer, né? Sim. E a menina estava lá à disposição dele, e aí ela deu a seguinte declaração, para as pessoas não ficarem preocupadas que ela não ia engravidar porque ela fez xixi depois da relação sexual. Pelo amor de Deus. Me ajuda aí, doutora. Desde quando você urinar após a relação sexual vai evitar a gravidez? Nunca, gente. Então, é isso. É essa desinformação que as pessoas não têm. E é uma moça, né? Então, uma pois moça não já, é nenhuma né? menina nova para estar falando isso daí. Mas isso, assim, isso realmente é uma coisa assim que, infelizmente, as pessoas ouvem e vão acreditar. E por que não funciona do jeito que essa menina está pensando? A senhora pode explicar? Não, sim, porque no ato sexual, né, se o rapaz não está prevenindo gravidez, por exemplo, usando camisinha, é lógico que se tiver o ato consumido, ela tem muita chance de engravidar, se ela não estiver fazendo uso de nenhum método, né, contraceptivo. E assim, a relação sexual em si, ele consumiu o fato, ela não está se prevenindo, ela vai engravidar. Primeiro, a urina vai sair da bexiga, ela vai engravidar no útero. Então, o espermatozoide vai entrar no útero dela, não na bexiga. Então, não tem nada Coisas a ver. completamente diferentes. Pois é. Na Eles podem verdade, ser vizinhos, bexiga e útero tá são do vizinhos. lado ali, mas não... Tá do ladinho, mas não tem nada a ver. É isso. Aliás, o que dizem a respeito de urinar depois de uma relação sexual é mais para prevenir uma infecção urinária. Exatamente, Não é? uma cistite pós-coito, que é muito comum a mulherada ter. Ou principalmente infecção ginecológica, né? Um corrimentozinho que depois ela vem a ter depois da relação, que é muito comum. Então, isso faz parte da higiene pós-relação sexual. Isso é importante também, né? Que muitas meninas não sabem. Elas têm relação, tal, e pronto, né? E aí, tu só toma banho no dia seguinte, Só né, toma banho, doutora? pior, pelo Ai, amor meu de Deus. Não Então, pode, não. Por isso que a gente fala, vocês, quando a mãe não pode orientar vocês, ou por vergonha, ou você, filha, tem vergonha de falar com a mãe sobre isso, vocês têm que passar no médico, ginecologista, pra gente poder orientar, principalmente essa parte de sexo. Gente, vou falar uma coisa pra vocês, ó. As minhas duas filhas morriam de vergonha de ir comigo na ginecologista. O que eu fazia? Eu levava e falava, doutora, conversa com ela, depois vem me contar tudo. Era assim que eu fazia. Para elas irem poder conversar à vontade. Não ficava dentro do consultório com elas. Isso. Elas falavam as dúvidas e esclareciam as principais dúvidas. E depois, se tivesse alguma coisa realmente importante, que merecesse a minha atenção, a médica vinha e falava comigo. É uma dica, não é, doutora? É uma dica importante. Isso é muito comum, viu? Geralmente as mães trazem as meninas, então, com aquele medo, né? Ai, será que vergonha, vai saber? né? Ai, porque eu já perdi aquele negócio, né? Gente, eu não tô nem aí, de verdade.
verdade, mas ainda é um tabu para muita gente. Ainda é um tabu. E muitas mães, às vezes, elas descobrem na consulta Socorro. que a menina não é mais menina. E aí a mãe fica brava. E aí sai da consulta brigando. Sai da consulta brigando, a menina fica constrangida. Aí ela fala, nunca mais vou no médico. Aí fica ruim, fica bem ruim. A comunicação parece que já é travada, né? Não só né, uma comunicação difícil quando se fala de sexo e de vida reprodutiva. A gente já fala assim, às vezes é aquela coisa que a família não tem esse bate-papo em casa. O hábito. Então, exatamente, principalmente de falar dessa parte de sexualidade, elas não vão falar. As mães não vão falar. Agora, não tenha desculpa, porque a avó não falava com a mãe dela. Então, a mãe vai fechando o ciclo, né? Exatamente. Acho que o pessoal tem que abrir um pouquinho mais a mente, né? Com certeza. Hoje a gente está, poxa, né? Nos tempos atuais que a gente está, como que você não tem conversa aberta? Eu nunca consegui imaginar uma relação mãe e filha nesse, mas tem muita relação mãe e filha nesse nível. Infelizmente tem. Infelizmente e acho que mais as mães, né, que precisa abrir um pouquinho a cabecinha, saber que orientação e informação é muito importante. Exatamente. Por quê? Porque as meninas adolescentes hoje, como tem rede social, tem tudo para você pesquisar e fuçar. Exato. Então, elas vão saber de muito mais coisa que a mãe nem sabe. Sabe pela rede social e sabe pelas amigas. E sabe pelas amigas. Então, assim, a menina tá bem informada, então, mas às vezes mal orientada. Mas a mãe, ela tá mal orientada e mal informada. Socorro. Então, assim, realmente dá um nó na cabeça da filha, né? Com certeza. Né? Doutora, então vamos falar de saúde preventiva. Sim. Quais são os exames preventivos que toda mulher tem que fazer anualmente? Anualmente. A partir do momento que você começa a atividade sexual, independe da tua idade, né? A gente sempre orienta a fazer prevenção do câncer do colo do útero, que é o Papa Nicolau, prevenção da mama, mamografia a partir dos 40, antes dos 40 anos a gente pede ultrassom da mama, se necessário, mas geralmente eu peço, a partir dos 25 anos, mais ou menos, eu começo a pedir ultrassom de mama. Transvaginal, né? Isso para as mulheres que já têm relação sexual, para a gente olhar o útero, o ovário e que mais? Densitometria na menopausa. Aí tem agora alguns outros exames mais específicos. Exame de laboratório a gente sempre pede, de rotina também, né? Para ver como é que tá. Isso. E a menina nova, que ainda é virgem, né? Ela tá com alguma queixa ginecológica, a gente vai pedir um ultrassomzinho pélvico da barriguinha, pra gente ver o útero e o ovário dela. E a gente também pede, tá com corrimentozinho, tá com alguma secreção fora do normal, a gente pede aquele exame do cotonete. Para a menina nova poder fazer, para a gente poder tratar. Doutora, é uma coisa muito frequente, né? A primeira vez que eu levei minha filha no ginecologista, ela tinha 14 anos, foi quando ela menstruou. Ela menstruou antes? Sim. Deixa eu me lembrar com quando, eu já esqueci, gente. Mas acho que foi com 11 para 12 anos. Sim. E ela começou a ter cólicas mas logo na primeira menstruação, na segunda. E isso me espantou muito, porque na minha fase, eu comecei a ter cólica 3, 4 anos depois que eu menstruei pela primeira vez. Sim. E logo em seguida, a médica falou, olha, provável que ela tenha endometriose. Eu falei, meu Deus, mas tão cedo assim, é muito comum acontecer isso? Não, é comum essa queixa. Essa queixa da menina que acaba de menstruar, muito comum. Já tem cólica. Ela ter essas cólicas, às vezes, de rolar no chão. É cólica que impede ela dela ir para a escola. De ter uma vida social. Exatamente. Eu sei porque eu passei muito por isso. Porque dela passa aqueles perrengues de é horrível, na escola. Gente. E vem aquele fluxo gigantesco que suja toda a calça. Abaixa a pressão, passa calor, desmaia. Tem tontura, passa mal, fica enjoada. E assim, isso a gente fala. Por isso que é importante, ela tem que passar. E nem tudo é endometriose. Endometriose, sim, faz parte. Muito fluxo, a cólica intensa, né? Mas, assim, nem tudo a gente pode pensar, pode ser endometriose. Não, às vezes pode ser realmente por fator idade, ela acabou de menstruar. E é normal isso, essa irregularidade. Ela não menstrua todo mês certinho, logo quando vem a primeira vez a menstruação dela. É normal. Né? Super normal. Mas, assim, muitas mães vêm preocupadas. Nossa, desceu pra ele, depois nunca mais veio. Então, calma, mãe, vai chegar. Mãe, calma, aí já fica pensando que a menina tá tendo relação sexual, já mistura tudo, né? A menina nem sabe que é isso ainda, gente. Calma, vai devagar. Mas tem que ir com calma com a filha, né? Não precisa pegar pesado, né? né? Mas essa questão da endometriose, a Anitta que trouxe, né? Sim, a senhora podia explicar o que é, para quem ainda não sabe? Não, então, é uma doença que vai acometer o endométrio, aquela camada interna do útero, que é aquela que descama todo mês quando você menstrua. E por causas assim, são várias causas que podem dar endometriose na mulher. Mas uma das causas, às vezes, é o próprio refluxo da menstruação. Você menstrua, descama essa camada do endométrio. Essa camada, às vezes, ela pode entrar de novo para dentro do útero, às vezes pela trompa. E aí ela pode ter, entre aspas, esses focos de endometriose. Tanto que endometriose você pode ter no útero, pode ter em vários lugares da região outros pélvica. órgãos, é verdade. Exatamente. Então, assim, na suspeita,
primeiro a gente vai pedir os exames básicos, ultrassom, né? Esses exames simples. Se não tem exame de sangue também, que é o marcador tumoral da endometriose, que a gente também pede. Se realmente vem normal, mas ela continua com aquela queixa, a gente vai pedir exames mais específicos, como, por exemplo, a ressonância. Ressonância magnética, a gente vai visualizar, daí dá para ver. Né? Tem um outro tipo de ultrassom também, Má, que é o ultrassom transvaginal com preparo intestinal. Eles fazem um preparo intestinal, limpam o intestino dela, que o próprio ultrassom ele consegue ver algum foco, alguma suspeita de foco também. Poxa, que é um exame menos invasivo, né? E um exame novo, né? Bem legal, bem legal de fazer também. Porque é uma queixa muito frequente, muito né? frequente. E a Anitta, inclusive, operou. Sim. E disse que agora tá bem, mas tem situações em que realmente é necessária uma cirurgia, tem situações que dá para contornar sem. Isso. Alguns tipos de endometriose você trata com anticoncepcional, que é justamente para fazer ela não menstruar, porque o que pega é a menstruação dela. Que ela vai ter aquela menstruação e aquela cólica desgraçada que ela sofre. Ai, agora, só por Deus, gente. Tem caso cirúrgico que opera, faz a cirurgia e tal, e ela fica bem. Mas ela continua fazendo acompanhamento, como qualquer exame que a gente faça periódico, né? Doutora, você é a favor de tomar remédio para não ter menstruação? De parar a menstruação? Eu sou. Depende do caso, sim. Não vejo problema nenhum. Eu também acho ótimo, gente. Desculpa, mas... Não, porque assim, tem mulher que faz questão. Quero menstruar todo mês. Ai, porque é natural, me sinto uma mulher se eu menstruar. É engraçado, né? Mas tem mulheres que por causa da sua atividade profissional, atividade física, tal, né? Às vezes ela é nadadora, né? Faz algum esporte, ela não quer menstruar. E por problema, por exemplo, a mulher que tem fluxo menstrual abundante. Todo mês ela sofre. É aquela enxagueira toda e não sei o que. Ela prefere não menstruar. Eu também concordo. Não tem problema nenhum. Não tem problema fisicamente, não tem problema. Não. Existe uma questão aí que é cultural também, né? Ai, sim. Adão e Eva, aquela coisa que a Eva tinha que menstruar porque é o natural. Olha, eu, na minha época, infelizmente, a gente era atendido mais por médicos, e aqueles médicos tão conservadores, com pensamentos tão, vamos dizer assim, fechados, que você não tinha nem discussão, né? Você falou, olha, eu quero parar de menstruação. Não, mas não pode. Não pode. Porque, por que não pode? Né? Atrapalha a minha vida, me prejudica. Porque se existe uma tecnologia capaz de me trazer esse conforto, por que não, né? Sim. E aí a gente entra numa questão muito delicada. TPM, que também faz parte disso, que está envolvido no ciclo menstrual, né? Que anteriormente à menstruação, os sintomas aparecem invariavelmente 15 dias antes, mais ou menos. E aí é dor no seio, é irritabilidade, é inchaço. É outra coisa que a gente tem que passar, né, doutora? Infelizmente, né? A gente brinca, a gente fala quem mandou a gente nascer mulher, né? Olha, gente, é difícil, vou falar pra vocês. Por isso que a gente fala que vocês, homens, têm que entender as companheiras. Porque muitos homens acham que a mulher na TPM, ela tá com frescura. É frescura. Com certeza. É porque ela não quer transar comigo. É porque não... não, ela tá sempre com dor de cabeça. É porque ela não gosta mais de mim, porque ela não quer nem ficar comigo. Não tem nada a ver. Não é isso, gente. Essa parte hormonal nossa, que é uma coisa de louco... muito doida, né? O homem nunca vai entender. O corpo da mulher, nunca. E você sabe que agora, depois que eu fiz uma cirurgia, que eu tirei meu útero, eu tirei minha cirurgia porque eu tava com um mioma gigantesco, já tem 10 anos isso, eu consigo me colocar no lugar do homem. Porque assim, isso nem passa pela minha cabeça mais. Sangramento, dor, TPM, sumiu da minha vida. Absorventes higiênicos. Então, eu consigo entender, sabe, agora. Mas, gente, a gente tem que colocar o sapato do outro. Porque, realmente, a mulher, ela tem 3 fases hormonais, assim. Primeiro quando ela menstrua, depois quando ela engravida e depois na menopausa, que só por Deus, né, doutora? E todas essas fases, né, Má, é assim, essa TPM pode aparecer em qualquer dessas fases da mulher, desde a adolescência, quando ela menstrua pela primeira vez, e pode persistir realmente até a gente entrar na menopausa. Então, assim, isso é uma coisa que acompanha a gente, e se a gente não tratar, é uma coisa, assim, realmente que dificulta a vida social, a vida com o marido, com o companheiro, né, Má? Então, tem que tratar, não tem jeito. E tem que ter muita compreensão, muita conversa. Precisa então. A conversa, às vezes, é o que falta, é o que pega também no casal, né? Porque o casal, né, às vezes, né, o companheiro não entende muito, então acha que... Né? Então acha ele isso, desiste. né? Ele não, com essa mulher eu não quero ficar.
Muito fácil, né? Facílimo. Muito fácil. Assim. Facílimo. É. Vamos falar de uma coisa importante também, Sim. que acho que também da década de 50 pra cá, eu tô vendo uma série ótima, aliás, eu quero recomendar pra vocês, gente, chama a maravilhosa Mr. Marvels, que é do Prime Video, é de uma menina que resolve ser comediante de stand-up na década de 50. Nossa Senhora. E aí, ela já é casada, novíssima, a menina não tem 30 anos, já tem 2 filhos, já é casada. E aí, ela deixa muitos filhos em casa, com os avós, enfim, com a família, para ela poder sair para os bares noturnos para fazer a comédia de stand-up. E naquela época, a mulher fazer comédia não tinha graça nenhuma, né? Então, eu imagino o que ela enfrenta. E eu fico pensando aqui com os meus botões, o quanto a pílula anticoncepcional trouxe liberdade para as mulheres a partir dessa fase, né? De você poder realmente escolher se você quer engravidar, se você quer ser mãe, ou se você não quer, né, doutora? Sim. E isso hoje é muito possível, né? Graças a Deus, né? Tanto que a gente hoje atende a meninada muito nova, né? Aquelas que já começam a atividade sexual muito cedo. E que, claro, né? Graças a Deus aqui são mais conscientes, né? Realmente comecem a ter atividade sexual que um dia todo mundo vai começar a ter mesmo, Com né? certeza. E assim, a única preocupação realmente é essa. Não só das ISTs, né? Mas da gravidez em si. Então, assim, graças a Deus que veio, né? O anticoncepcional na vida das mulheres para facilitar muita coisa. A vida dela, do cotidiano dela, né? Para ela realmente poder viver bem, né? Outra coisa estrutural da nossa cultura que fala que a mulher nasceu para ser mãe, tem que ser mãe. Hoje, em pleno século XXI, graças a Deus, isso já não é mais consenso. A mulher tem... se ela ter vontade, a opção de não ser mãe, ninguém precisa condená-la, né? Sim. A mesma coisa da mulher que quando ela resolve fazer a lacadura, né? Ela resolve assim, eu não quero ter mais filho. Acabou. E agora, graças a Deus, ela não precisa mais do aval de ninguém para poder operar. Graças a Deus. A lei agora favorece a mulher, né? Ela não precisa mais de consentimento do marido, quem quer que seja, para fazer uma operação de laqueadura. Mesmo porque a gente fala, né, Marice, quem que engravida? Quem que pariu o filho e quem que cuida do filho eternamente? É mamãe, né? Geralmente, né? Não vou dizer, né? Os casais, né? Mas assim, a gente fala no normal nosso, é sempre nós, mulheres, né? Com certeza. Então, eu acho que foi ótima essa lei que apareceu, da laqueadura, né? Por isso que a gente fala tanto, né? Que as mulheres precisam ocupar os espaços de poder para elas criarem leis que favoreçam as próprias mulheres. Exatamente. Não é? Doutora, vamos falar de outra coisa polêmica aqui, saúde íntima. A senhora que trabalhou e trabalha em postos de saúde, tem contato com todo tipo de mulher, né? Quais os cuidados diários que são importantes para manter essa saúde íntima? E eu quero fazer uma outra pergunta, se duchas vaginais e sabonetes íntimos são aliados da gente ou são vilões? E queria que a senhora contasse um pouquinho da realidade do posto de saúde, como é que é a higiene íntima dessa mulher? Então, vamos lá. Bom, da higiene íntima em si, sabonete líquido não tem problema. Mas a gente recomenda assim, não que seja com frequência. Você usar com frequência. A gente prefere assim, depois do ato sexual, você vai tomar banho. Então, é legal, né? O sabonete íntimo para melhorar a higiene íntima dela, né? Duchas vaginais, que antigamente se fazia muito. Existiam os bidês, né? Da lava no vaso e tal, né? Mas hoje a gente fala, não é recomendável. Por quê? Você... colocando a aguinha lá dentro, você lavando lá dentro, você vai mudar o pH da vagina e isso vai favorecer a ter infecção. De aparecer algum corrimentozinho, aquela coisa que incomoda sempre as mulheres, né? Então, não é recomendado. Agora, o sabonete líquido, beleza. Tranquilo. Mas assim, não que seja de rotina, todo santo dia. Mas de vez em quando, tudo bem. Tranquilo. Até porque o pH da vagina tem que ser sempre médio e realmente um problema você mexer nisso, né? Então, porque assim, o próprio ato sexual, né? Quando o rapaz não usa camisinha, ele já vai alterar o pH dela. Por isso que tem muita mulher que tem cistite. Cistite pós-relação, pós-coito, né? Então, assim, depende muito da imunidade dela, depende de como que ela está. E essa higiene íntima dela é muito importante ela preservar. Então, ela tem que saber se cuidar na hora que ela foi urinar, na hora que ela foi evacuar, né? Na hora da relação sexual, pós-relação. Como é que ela vai fazer essa higiene adequada, né, Má? Exatamente. E, assim, a realidade que a gente vê imposto, é muito relativo, né? Tem umas mulheres que são bem limpinhas, né? De realmente se cuidarem do corpo, da parte íntima. E tem mulheres, eu digo assim, principalmente a meninada nova, né? A meninada nova, às vezes, ela não tem muita orientação. Então, na verdade, elas não sabem se limpar direito. Então, a gente vê muita secreçãozinha na vagina, coisa assim, que é no banho que você limpa, né? Então, assim, a gente vê realmente que tá faltando, né? Faltando orientação. Uma orientaçãozinha de alguém de casa para ensinar a menina. E as mulheres adultas? Então,
Então, em realidade de posto também é meio difícil. Porque É pesado. tem os dois lados. Tem as bem limpinhas e tem as que não são bem limpinhas, infelizmente. E são mulheres que, assim, já têm filhos, são casadas, têm relação. E é complicado, E porque... cabe a gente, assim, meio que a gente dá uma orientada. A gente fala, então, você vem fazer o Vamos preventivo. resolver? Vem cá, linda, vamos fazer o preventivo hoje? Então. Vem cá, querida. Vem cá, querida. Entendeu? A gente tem que explicar. É chato, porque às vezes, né, uma É mulher de mais constrangedor, idade, né? E você fala, gente, como assim? Não sabe se limpar? Gente, Não pode, mas né? é incrível, Não né? É pode, incrível é. que isso ainda aconteça. Não, Má, então a gente fala, tanta coisa que você pode ver na internet, então procure conteúdos, né, que sejam verdadeiros, que sejam... Fica o dia inteiro vendo o TikTok, as pegadinhas. E essas coisas, então. esquece. Então. Não pode, né, não doutora? são isso, não é isso que vai te, né, Com te certeza. acrescentar. Te ajudar, né? Por falar nisso, quais são as principais infecções, né, ginecológicas que afetam as mulheres e como preveni-las? Então, as principais são os famosos corrimentos, né? Os corrimentos, assim, dependendo do tipo de bichinho que pode aparecer. Normalmente é candidíase, né? É o mais comum, né? Que toda mulher reclama, daquela coceira, daquela ardência, daquela coisa que você quer coçar e não pode coçar porque você tá com alguém. Né, Má? Complicado. Ah, a gente não pode nada nunca. O homem, se ele quiser coçar lá embaixo, tá liberado. Vamos combinar? É isso mesmo. Pois é. Mulher não, porque é feio. Ah, tá. Então. Mas assim, a famosa candidíase. Mas também dá coceira, né? Também dá coceira. Isso mesmo, isso mesmo. E graça assim, a gente fala que quando a mulher vem se queixar do corrimento, com coceira e tal, a gente sempre vai tratar o casal. Exato. E nem sempre o parceiro, ela chega em casa com um remedinho pra ele tomar, pronto. ele fala, pra que eu vou tomar? Ele já fala, eu não tô você sentindo você nada. andou com quem? Isso, ai, meu Deus. Não é difícil. assim, doutora? Já vi casos. Você já tá me traindo, você Ai, foi com meu outro, Deus. não tem nada a ver. E tem as outras infecções, as mais sérias são as ISTs, que às vezes a mulher pode também apresentar, mas isso, nos postos de saúde, tem os testes rápidos de ISTs, que vão São ver se ótimos. você tá com sífilis, HIV, hepatite B, hepatite C. Pode fazer em qualquer tudo de posto, bom. né, doutora? Em qualquer posto de Isso, saúde. olha, é uma informação Muito de bom. utilidade pública, gente. Vai lá, é de graça, não custa nada. Dá uma furadinha no dedo, Exatamente. já sai tudo ali na hora. Porque antes a gente pedia o exame de sangue, o É. tradicional, né? Mas você tinha que agendar, tem que esperar a coleta, tem que esperar ficar pronto o resultado. Esse teste rápido sai na hora. Maravilhoso. Maravilhoso. Eu Tudo de recomendo. bom. Doutora, e o HPV? Ainda é um grande risco? É um grande risco. E ainda, quem é que pode e deve tomar a vacina? Não, então, é que, por exemplo, aqui em Mogi, eles preconizaram, acho que até 14 anos. Não, aumentou a idade, acho que até 19 pode 19 tomar. pode tomar. Até 19, né? Infelizmente, porque eu acho que a mulher que está na vida adulta, que tem vida sexual ativa, né? Por que não liberaram para nós, mulheres Ah, eu mais adoraria, velhas? infelizmente. né? Porque assim, você vai no particular pagar. É caríssimo. Então, caríssimo. super caro. Dá a impressão até que parece que a política pública não é tem como prioridade a saúde feminina, né? É incrível a gente pensar isso, mas infelizmente, Então, porque realmente poderiam ter à disposição da população esse Sim, tipo de recurso, sim, né? sim. Né? E o HPV é um exame que a gente vai detectar no Papa Nicolau, ou quando aparecem as famosas verruguinhas por fora na vulva, a gente só examinando já dá pra gente Já sabe, suspeitar. já A sabe. gente vai pedir examinho, biópsia, tal, pra ver se é ou não é. E HPV tem que tomar cuidado, porque tem tipos de vírus do HPV Que são perigosíssimos. que são perigosos E que causam podem virar câncer. o câncer. Isso Exato. mesmo. No colo do útero Por e isso tudo que a gente mais. fala, Má, independente, você começou a ter relação sexual, você começou a fazer o Papa, beleza, você tem que fazer uma vez por ano. Não interessa se você está tendo relação ou não. Não estou tendo relação, não faz mal. Tem que fazer. Você tem que fazer a prevenção. Hoje em dia, muitas mulheres não vêm fazer prevenção. Muitas. Aí elas chegam lá no consultório. Ai, você vai brigar comigo. Eu falei, não vou brigar com você. É você que tem que brigar com você, querida. Então, é você com você mesma, não sou eu. Eu não tenho culpa de nada. A gente está lá para orientar e para ajudar. Né? Então ela vem e eu falo, que bom que você veio, né, Má? Para ela não se sentir tão culpada. Com certeza. Né? Fala, que bom que você Incentivar, veio. né, Não doutora? tem problema nenhum que você chegou depois de 10 anos. Mas você veio. Depois de 10 anos, né? mas não tem problema. Né? E a gente vai pedir toda a prevenção que precisar. Pronto. Mais uma questão cultural, mais uma barreira que a mulher precisa vencer, gente. É isso mesmo. Eu tinha uma tia, vou contar uma história, tinha uma tia freira, ela já faleceu, então posso falar. Quer dizer, eu não posso, né? Mas eu vou falar, Sim. porque é o seguinte, ela era uma pessoa tão travada, mas tão travada, que uma vez ela teve uma doença muito séria, e ela não morava aqui em São Paulo, ela morava no Nordeste. Tá. Mas ela era irmã do meu pai. Tá. E ela veio visitar, né? E quando ela veio, ela passou muito mal. Tá. E aí, foi um problema, doutora, sabe por quê? Ela não deixava ninguém Examinar ela, né?
pegar em nenhuma parte do corpo, difícil, nada. difícil. Como é que faz? Isso é cultural, né? É cultural. É cultural. Mais uma coisa. Então, é dificílimo. Precisa de muita conversa, né? Pra você convencer Como ela. é que você vai falar em 15 minutos uma coisa que a pessoa a vida Pois inteira, Pois né? é. Achou que tinha que ficar lá. Mas não é só porque ela era freira. A mãe da Adriane Galisteu, a Adriane Galisteu contou essa história uma Sei, vez. sei. Que a mãe dela estava com problema cardíaco e ela correu com a mãe para o hospital. Chegou lá, ela não queria tirar a blusa para fazer o exame. Então. A Adriane disse que ameaçou. Falou, olha, se você não tirar sua blusa, eu vou tirar minha blusa aqui e vou mostrar para todo mundo. Aí ela tirou. Porque ela não queria fazer o exame, Ai, porque não olha queria só. tirar a blusa. Gente, é difícil. Isso assim, cabe à equipe médica, alguém tem que ir lá conversar e convencer o paciente de que é necessário para o próprio bem dele, né? Mas é difícil. Olha- É difícil, mas a gente tenta. Porque hoje em dia ainda tem muita gente com essa cultura antiga. Essa coisa que ele recebeu do pai, da mãe, né, de 10 mil anos atrás, que não vai no médico, não preciso ir. E hoje em dia, nos tempos atuais, mesmo a gente fala, as pessoas de 40, 50 anos, ainda tem essa mente. Eles Incrível. não vão no médico. Incrível, né? Não, eu queria que todas as mulheres tivessem um pensamento da Dercy Gonçalves, sabe, gente? Pelo menos para isso, porque pelo menos ela era uma mulher liberta, que não tinha preconceito. De nada, e né? a pessoa que é assim, ela se preserva mais, né? É. Agora, homem também é muito difícil para procurar médico, né? Homem é 1000 vezes pior que a mulher. É pior ainda? Pior que Meu a mulher. Deus. Eu brinco, eu falo com as mulheres, que eu pergunto dos maridos, dos companheiros. Olha, Falo, traz ele. Ó, traz ele também. E a gente brinca, quando vem as filhas junto, eu falo para as meninas, eu falo assim, olha, quando você casar, quando você namorar e você casar, você fala pro seu marido que ele também tem que se cuidar. A Isso. prevenção não é só da mulher. Isso. E eu dou parabéns sempre quando a mãe traz a filha, e eu falo para a filha, parabéns que você está vindo pela primeira vez. Eu falei assim, agora vai virar sua rotininha, você tem que vir uma vez por ano, pelo menos, né? Então, a gente tem que incentivar. Com certeza. E não, né, assim, simplesmente atende e tchau. Com Se certeza. você não orientar, ela não vai saber. Ela não vai saber. Ela não vai saber. A mãe também não vai falar, às vezes, né? Então, E tá tudo relacionado, né? O homem, a mulher se então. relacionam e isso faz parte da nossa cultura, sim. é E do o ser homem, humano. E do homem, a gente fala assim, é cultural também, né? Dessa coisa machista que antigamente tinha. Então, eles acham que, né, realmente, eu vou só, em último caso, se eu estiver morrendo. Mas não pode, gente. Fica com Por isso que a vergonha. gente fala da prevenção. Com é certeza. vergonha, é aquele próprio preconceito que ele tem, né? Não, pra que eu vou? Não tô ótimo, né? Esse é o que ele pensa, né? Esse Ai, não vou porque quem procura acha. mas- Ai, gente, então, a gente ouve isso ainda, tá? Até hoje a gente ouve isso, tá bom? Porque aí vinha a mulher, ela fala, minha avó não vem porque... Meu avô não vem porque ele fala isso. Quem procura acha. Não, eu não vou fazer exame porque vou achar alguma coisa, então é melhor eu não achar. Que bom você fez exame, né? Então, mas eles não querem fazer. Ai, Deus. Doutora, vamos falar de menopausa? Vamos. Ai, meu Deus, Quais são os quase primeiros difícil. sinais da menopausa? Por que a mulherada fica tão desesperada? Eu já vi amiga minha, amiga, eu tô na menopausa com 38 anos de idade. Falei, vai pra casa, amor. Vai tomar uma, vai sair com as amigas, porque você não tá na menopausa. Não é possível. 38 Não, anos, muito doutora. cedo, muito cedo. O que dá na cabeça dessas meninas? Fala. Não, então, é um desespero, na verdade, Né? né? Começa Mas, a ouvir muita informação, não, né? Então, primeiro que a gente fala, não tem que ficar dando... não é porque aconteceu com a amiga dela com 38, com 40 anos que parou de menstruar que vai acontecer com ela, né? Então, assim, é muito do diz que me diz, que minha amiga falou, minha amiga começou a tomar isso porque é bom para menopausa, pro calorão, né? Então, assim, a gente fala, toma cuidado, principalmente quando for tomar hormônio. Da famosa reposição hormonal, né, Má? Exato. Então, assim, menopausa, mais ou menos a partir dos 45 anos em diante, a menstruação começa a ficar irregular na mulher, né? Então, claro que a gente primeiro vai suspeitar de gravidez se ela não estiver prevenindo nada. Que às vezes E acontece. se não for nenê, né? Então, Se não a gente for vai- nenê, é menopausa. Então, assim, começa a ficar bagunçadinha. Tem muita mulher que antes de parar a menstruação começa a ter hemorragia. Ter aquela menstruação, vinha certinho. De repente vem aquela hemorragia, que ela fica 2 semanas sangrando. a Ave gente fala, Maria, gente. gente. Aí ela vem desesperada, fala. O que tá acontecendo? Então, assim, vamos pedir os exames hormonais, vamos pedir toda aquela batelada de exame de prevenção que ela tem que fazer. E daí a gente vai ver em que pé que ela tá. Realmente, ela está nessa fase antes da menopausa? Vamos tratar a hemorragia dela, que é o que mais preocupa, né? E os sintomas comuns, né? Insônia, ela fica irritada. Principal, a queixa, libido. O libido vai embora. Aí o marido começa a É reclamar. aquela história do menos... O quê? O quê? Pode falar, doutor, diretor, pode falar palavrão aqui? Fala que é menos pau, que é Entendi. né, Ah, menopausa, entendi, pois é verdade. Aí os companheiros não gostam, eles começam a odiar essa fase da mulher, porque a mulher quer deitar e dormir.
Pois né? E aí eles acham que a mulher não ama mais eles, Não quer ela mais. não gosta mais deles e ela tá traindo eles. Ai, meu Deus. Isso que eles acham. Que cabecinha. Gente, então, é por isso que a gente fala que o corpo feminino é totalmente diferente do corpo masculino. E vamos ver, quem sabe um dia eles entendam melhor. Ai, gente. O mundo feminino, né? Porque a gente passa por várias fases que realmente eles não passam. Não passam. Então eles não entendem. E falta uma vontade também de se interessar por isso. Tem homem que não sabe nem onde fica o ponto G da mulher, até hoje, né? Então é complicado também, né? Aí quer dar prazer como, né? Só ele ter prazer, né? Também não dá, né? Isso mesmo. Então, assim, a gente descobrindo se ela realmente está nessa fase da menopausa, daí a gente vai começar a investigar e tratar. Ah, então, ó, eu tô com queixa disso. Falta de libido, que é o mais comum. Então a gente vai tratar. Tem medicaçãozinha, tem hormônio para tomar, tem aqueles adesivos, então tem várias opções que a gente pode escolher para ela. Né? E a libido é uma coisa incrível, né? A gente acha, olha, a natureza é tão sábia, né, doutora? Às vezes, eu me pego às vezes falando, puxa vida, acho que nunca mais vai rolar, né? Nunca mais. Aí você fala, bom, então acho que acabou agora, né? De repente, do nada, você se encanta com alguma coisa e volta tudo. Isso mesmo, ele volta. Incrível, é incrível. Você fala, puxa, que legal, como a natureza graças a Deus, né? É bacana, né? Porque a gente fala, enquanto a gente estiver viva, independente da nossa idade, né, Má? A gente tem que viver. É claro que com menos frequência, sim. né? A coisa vai diminuindo realmente, sim, mas sim. ainda existe o encanto, né? Sim, graças a Deus. Isso né? que eu acho. É muito gostoso essa questão de você se apaixonar, de você gostar, de você amar, né? E realmente o teu corpo muda, Muda né, completamente. Tudo, né? Tudo. É incrível demais. Volta tudo como se tivesse 15 anos. Isso é bonito demais, né? É isso mesmo. É legal. Doutora, para fechar. Sim. Vamos falar da saúde emocional um pouquinho. Falamos bastante aqui, mas realmente faz parte, né, do cuidado físico que a gente deve ter, né? Então, de que forma a senhora acredita que o estresse e a saúde mental impactam no equilíbrio hormonal e na saúde da mulher? Então, eles vão impactar diretamente, né? Porque qualquer estresse que você passe, você passou por uma causa de falecimento na família, toda essa parte vai afetar essa parte hormonal e vai afetar, por exemplo, se você ainda menstrua. Tem mulheres que passam por uma situação bem delicada, elas param de menstruar. Simplesmente só porque pelo aconteceu. estresse. Exatamente. Não foi porque ela tem algum problema, não. Então, assim, a gente fala, tudo vai impactar. Tanto na TPM, aconteceu alguma coisa grave, a TPM vai intensificar. Com certeza. Né? Então, assim, e mulher a gente é mais delicada, a gente é muito emotiva. A mulher é mais emoção. O homem é mais racional. Às vezes a gente até fala, né? Como eu queria ser, desse lado eu queria ser mais racional, como o homem é. Ele sofre menos. A gente acha, né? Ele sofre menos. Ele sofre também, né? Mas assim, a gente não queria sofrer tanto dessa parte emocional como a gente sofre. Né, Má? Então, toda essa parte, tudo que a gente passar vai afetar essa parte hormonal e pode afetar, então, vários órgãos no nosso corpo, principalmente essa parte de útero, né? Né, Má? Entendeu? Com certeza, né? Com certeza. E fora, assim, o que vem junto, né? Você, no teu dia a dia, você não tá legal, aí você não dorme bem, aí você não se alimenta bem, aí você fica ansiosa, você começa a comer mais sem engorda. Aí é aquele ciclo vicioso. Aí não sai do ciclo. Aí é aquele ciclo que você não consegue sair nunca mais. Bom, a gente está no mês da mulher, tá acabando, né? Sim. Mês de março. Sim. Então, para finalizar, eu queria que ela só deixasse aí um recado de saúde, um recado comportamental para as mulheres, para a gente encerrar esse bate-papo aqui tão gostoso. Sim, então, eu queria dizer para vocês, minhas queridas mulheres, né, o quanto é importante vocês se cuidarem. Se a gente não se importar com o nosso corpo, quem que vai se importar? Vocês não querem? Nós somos geralmente as líderes de casa, nós que comandamos a casa, né? Então, se você não estiver bem, então, por isso que eu falo, vão procurar o ginecologista, façam os seus exames de rotina, né, Má? Independente, a gente sabe, você trabalha, você tem filho, você tem marido, você tem casa, mas independente disso, você tem que arranjar um tempinho para vocês se cuidarem e vocês ficarem bem, tá? E a gente aguarda vocês, né, para procurarem os seus médicos para se cuidarem. E quem quiser entrar em contato com a senhora Sim. pelas redes sociais, saber um pouquinho sobre prevenção, sobre saúde feminina, como é que faz? Então, eu posso falar onde Claro. eu atendo na clínica do Dr. Bauab, do famoso Dr. Pericles Bauab, o Dr. Alexander. Em Mogi das Cruzes. Em Mogi das Cruzes. Eu atendo lá. Eu atendo também, que eu trabalho em Itaquá, né, também na prefeitura. No né? Posto Saúde, né? Pode procurar lá também, pessoal de Itaquá. Pessoal de Itaquá, sim. Maravilhosa. Itaquá, sim. Recomendo, gente. Tá? Mas assim, olha, é com muito prazer que eu estive aqui conversando com você. Muito obrigada. Assim, eu acho que é muito importante a gente passar. O pouco que a gente pode passar de informação, eu acho que é importante para as pessoas se alertarem.
principalmente as mulheres, né? Com certeza. Tá? Bom, doutora Cláudia, muito obrigada, viu, por compartilhar tantas informações importantes aí, esclarecer dúvidas que fazem diferença na vida das mulheres, né? Sim. E se você gostou dessa entrevista, você fique de olho, porque a gente tem AtoCast todas as quartas-feiras, às 19 horas. Acompanhe assuntos importantes para você, entretenimento, diversão, saúde, muita coisa boa. Muito obrigada pela sua audiência e até uma próxima vez. Obrigada, viu?